Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar os segredos da sabedoria hermética, explorando o Kybalion. É isso aí. O Kybalion, uma tradução do original em inglês, que nos apresenta ensinamentos milenares de forma bem acessível, prometendo até a chave para a transformação pessoal. Quem não quer um pouco disso, né? Mas antes de começarmos, vamos voltar no tempo lá para o Antigo Egito. Ah, o Egito? Berço de conhecimentos esotéricos, né? O Kybalion nos traz essa sabedoria que, por muito tempo, foi mantida em segredo, transmitida oralmente de mestre para discípulo. E por falar em mistério, esses ensinamentos são atribuídos a Hermes Trismegisto, uma figura lendária possivelmente contemporâneo de Abraão. É, um mestre em conhecimentos ocultos. Seus ensinamentos ficaram ocultos por séculos, imagine só. É muita história, né? E o Kybalion reforça esse caráter secreto quando diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto os ouvidos do entendimento. É como se a sabedoria tivesse escondida, esperando para ser revelada para quem está pronta. Será que a gente está pronto? Eu tô. E você? Vamos descobrir juntos. O Caibelion nos apresenta 7 princípios que servem como lentes para entendermos o universo e a nós mesmos. 7 princípios. Nossa! E cada um mais fascinante que o outro. Vamos começar com o princípio do mentalismo. O Caibelion afirma: o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, a realidade, no fundo, é mental. De explodir a cabeça. O universo existe dentro da mente do Thor. É muita coisa para assimilar. É mesmo. Mas pense bem, se o universo é mental, que poder a gente tem com a nossa mente, né? Nossa, é verdade. A gente pode criar mudanças com a mente. Esse princípio sugere que a nossa mente é muito mais poderosa do que a gente imagina. É um pensamento bem poderoso, né? E Isso. me lembra bastante o princípio da correspondência. Ah, esse princípio é incrível. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Tudo está interligado. É a interconexão de tudo. E se a gente conectar isso à ideia do todo, a gente vê a ligação entre os diferentes planos da existência. O microcosmo reflete o macrocosmo. É isso aí. Entender os padrões de um plano pode dar insight sobre os outros. É ou não é incrível? Incrível demais. Quer dizer, que se a gente se entender nosso microcosmo, a gente pode ter uma ideia da vastidão do universo. É muita coisa para processar, né? Mas vamos continuar explorando. E essa exploração nos leva ao princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Olha só, a ciência moderna e a sabedoria antiga se encontrando. A gente sabe que tudo é energia, tudo vibra. E o Kybalion já falava disso há milhares de anos. Que incrível! E o mais fascinante é que vibrações diferentes criam diferentes manifestações de matéria, energia e até pensamentos. E se tudo está em constante movimento, será que a gente consegue aprender a mudar a nossa própria vibração? Para criar resultados diferentes nas nossas vidas? O que você acha? Nossa, que pergunta. Me fez pensar em várias situações em que a minha energia impactou diretamente no resultado final. É, a energia é poderosa. E por falar em energia, o Kybalion nos apresenta o princípio da polaridade, que explica que as forças opostas são, na verdade, dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. É, com gradações entre elas como um espectro. O exemplo que a obra usa é o amor e o ódio. Amor e ódio. Que interessante. É. Os hermetistas acreditavam que era possível transmutar emoções negativas em positivas. É como alquimia, mas da mente. Incrível. Mas como eles faziam isso? Entendendo e alterando a polaridade, se amor e ódio estão em um espectro, que outras forças opostas podem estar interligadas nas nossas vidas? Boa pergunta. Será que a gente pode usar esse princípio para transformar desafios em oportunidades? Olha, com certeza nos desafia a enxergar além da dualidade e reconhecer a interconexão de tudo. E por falar em interconexão, vamos para o princípio do ritmo. O Kybalion nos diz: a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Que bonito. Adoro como Kybalion usa uma linguagem poética para transmitir ideias tão profundas. Tá falando sobre os ciclos da natureza, né? Tipo, o fluxo e refluxo das marés, a ascensão e queda das civilizações. Exatamente. Mas vai além disso. Mostra como esse princípio impacta a gente mental e emocionalmente. Ah, entendi. Nossos humores, experiências, até os desafios que a gente enfrenta, seguem esses padrões cíclicos. Isso aí. E o Kybalion sugere que, dominando esse princípio, a gente consegue surfar nas ondas do ritmo em vez de sermos jogados de um lado para o outro. É sobre encontrar o ponto de equilíbrio, então. É isso. E que tal a gente mergulhar agora no princípio de causa e efeito? Bora. O Kybalion afirma: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Uau, é muita informação. É mesmo. Mas, basicamente, expande a nossa compreensão de causa e efeito para além de relações lineares.
sugerindo que existem cadeias ocultas de causalidade que moldam as nossas vidas. E se não existe acaso, o que isso significa pra gente? Significa que a gente precisa ser mais responsável pelas nossas escolhas e ações, porque tudo que a gente faz gera consequências. Nossa, que responsabilidade. É um lembrete pra gente ser mais consciente das nossas escolhas, né? Mesmo aquelas que parecem insignificantes. Com certeza. E chegamos ao último princípio dessa parte do nosso mergulho, o gênero. Esse princípio causa bastante confusão porque vai além do sexo biológico. O Kybalion diz: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então não tem nada a ver com ser homem ou mulher. Não nesse sentido. Trata-se de reconhecer as energias criativas que existem em tudo. O Kybalion associa o princípio masculino à projeção, sabe? Expressão externa de energia e ideias, tipo isso. Isso. E o princípio feminino, a recepção, ao desenvolvimento, nutrir e cultivar essas ideias. Que interessante, e como isso se manifesta na gente. Nos processos mentais, nos nossos projetos, nos relacionamentos, entender esse princípio pode ser muito poderoso. Nossa, verdade. Yeah. É muita coisa para pensar, né? É. E a gente ainda tem muito para explorar, mas por hoje acho que já deu para ter uma ideia da profundidade do Kybalion. A gente só arranhou a superfície. Mas já deu para perceber que esses 7 princípios se complementam, né? Cada um abre um novo nível de compreensão. E aí, o que você achou dessa introdução à sabedoria hermética? Eu tô fascinada. Eu também. E você que está nos ouvindo, o que achou? Qual princípio te chamou mais atenção? Conta pra gente, a gente quer saber. É muita coisa pra gente absorver, né? Mas a gente continua, né? E tal a gente se aprofundar um pouco mais nesse conceito do universo mental. Bora. Essa ideia de que o universo existe dentro da mente do todo ficou martelando na minha cabeça. Me explica melhor essa parte. Quem ou o que é esse todo? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que intriga a humanidade há muito tempo. É um conceito difícil de entender, sabe? Vai além da nossa compreensão. Imaginei. O Kybalion descreve o todo como a mente universal, a consciência absoluta. Onde tudo emana, né? É isso aí! É como se o todo fosse a tela e o universo a imagem projetada nela. Entendi. E se o universo é tipo a projeção mental do todo, nós também somos parte dessa projeção. E se somos, o que isso significa pra gente? Exatamente. A gente faz parte dessa mente universal. Como se fôssemos, sei lá, fagulhas divinas. Isso nos leva a um ponto crucial, sabe? Qual? Se o universo é mental e nós somos parte dessa mente, então a gente tem o poder de cocriar a realidade. Nossa, que poder. Ah. Mas como a gente usa esse poder de cocriação de forma consciente, tem algo em Kybalion que ajude com isso? Tem sim. Lembra da transmutação mental? Ah, lembro? É através dela que a gente transforma a nossa realidade, mudando nossos estados mentais. É como se a gente tivesse um controle remoto da mente, capaz de mudar os canais da nossa experiência. Essa é uma ótima analogia. E o Kybalion ensina a gente a usar esse controle remoto através da compreensão e aplicação dos 7 princípios. Então os princípios são tipo um manual de instruções. Isso. Por exemplo, entendendo a polaridade, a gente pode escolher focar no lado positivo de qualquer situação. Em vez de se deixar levar pelo medo, escolhe a coragem. Faz sentido. E em vez da raiva, a gente cultiva o perdão. Exatamente. É como se a gente pudesse transformar chumbi em ouro, como os alquimistas. Que legal! E a chave para essa transformação? A chave é mudança de vibração. O Kybalion afirma que tudo vibra e que a gente pode mudar nossa vibração controlando nossos pensamentos e emoções. É como se a gente emanasse uma energia que atrai pra gente experiências que combinam com essa vibração. Se a gente vibra baixo, atrai coisas ruins. E se vibra alto, atrai coisas boas. Exatamente. O Kybalion dá várias dicas para a gente elevar nossa vibração, como a gratidão, pensamentos positivos e a visualização criativa. Nossa, quanta coisa legal. Mas e o ritmo? Como ele entra nesse processo de cocriação consciente? O ritmo ensina que tudo na vida é cíclico. Tem momentos de expansão, de retração, de alegria e de tristeza. É a dança da vida, né? Isso. E para cocriar uma realidade mais plena, a gente precisa aprender a fluir com ciclos sem resistir. Então, em vez de lutar contra a maré, a gente aprende a surfar nas ondas. Exatamente. E para surfar bem, a gente precisa entender a causa e efeito. Tudo que a gente pensa, sente e faz gera consequências. O Kybalion ensina que não existe acaso. Só as leis universais em ação. Então a gente é responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Somos os autores dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. É uma grande responsabilidade. Mas também um grande poder. Assumindo o controle da mente, a gente se torna co-criador consciente da nossa realidade. Exatamente. E como o gênero se encaixa nesse processo de cocriação? É verdade, a gente não falou sobre ele ainda. O gênero, como a gente viu, representa as polaridades criativas presentes em tudo.
O princípio masculino, ativo e projetivo, é a força que impulsiona a criação. E o feminino? O feminino, receptivo e nutritivo, da forma e sustentação que foi criado. Entendi. Então, para realizar nossos sonhos, a gente precisa equilibrar essas duas forças dentro da gente. Perfeito. É como plantar uma semente. O masculino lança no solo e o feminino nutre e fez germinar. Que legal. Os princípios se conectam de forma incrível. Mas como a gente usa essa sabedoria no dia a dia? Boa pergunta. O Kaibalum nos convida a ir além da teoria, sabe? A gente precisa colocar em prática. Isso. A partir do momento que a gente entende a natureza mental do universo, a gente começa a aplicar essa consciência em tudo, Tipo, prestando atenção nos nossos pensamentos. Que tipo de pensamento a gente está cultivando? Eles nos elevam ou nos limitam? É como se a gente fizesse uma auditoria da nossa mente, né? Ah, Separando o que serve do que precisa ser descartado. Exatamente. E a partir dessa análise, a gente cultiva pensamentos positivos e construtivos. Afinal, se nossos pensamentos criam a nossa realidade, por que não escolher aqueles que nos levam para uma realidade mais feliz? Verdade. E como os outros princípios ajudam nesse processo? A correspondência ajuda a gente a reconhecer os padrões que se repetem em diferentes níveis da realidade, do microcosmo ao macrocosmo. Tipo, observando a natureza, a gente aprende sobre a vida. Isso. A natureza é como um espelho que reflete pra gente as verdades universais. Entendi. E a vibração? A vibração lembra a importância de cultivar emoções positivas, porque a energia que a gente emana atrai experiências parecidas. Então, para atrair coisas boas, a gente precisa vibrar alto, emanando amor, gratidão e alegria. Exatamente. E a polaridade ensina a gente a transformar as energias negativas em positivas. Em vez de alimentar o medo, a gente cultiva a coragem. Em vez da raiva, a gente escolhe o perdão. Perfeito. É como ter o poder de transformar a escuridão em luz, mudando nossa vibração. E o ritmo? O ritmo ajuda a gente a fluir com os ciclos da vida sem se apegar aos resultados, entendendo que tudo tem seu tempo, que tem momentos de plantar e de colher. A gente se liberta da ansiedade. A gente precisa aprender a dançar com a vida, aceitando os altos e baixos com tranquilidade e confiança. Exatamente. E por último, a causa e efeito lembra que a gente é o autor da nossa própria história. Cada pensamento, sentimento e ação planta uma semente que, mais cedo ou mais tarde, vai germinar. Nossa, que jornada incrível pelos ensinamentos de Ucaibelon. Mas a gente consegue resumir tudo isso de um jeito prático para os nossos ouvintes. Claro, o Kybalion ensina que a realidade é mental, que somos co-criadores da nossa experiência e que podemos transformar nossa vida usando os 7 princípios. Que são ferramentas poderosas para o autoconhecimento, para a transformação pessoal e para a cocriação consciente. E o mais importante é que essa jornada de descoberta e aprendizado nunca termina. O Kybalion é uma fonte inesgotável de sabedoria. Ele nos convida a mergulhar cada vez mais fundo em busca da verdade. E aí, o que você que está nos ouvindo achou dessa imersão no universo mental, se identificou com algum princípio, já teve alguma experiência que mostra a força desses ensinamentos. Compartilha com a gente. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre o Kybalion. Mas e agora? Como a gente coloca toda essa sabedoria em prática no dia a dia? Essa é a grande pergunta, né? E a resposta, como a gente já viu, está na aplicação dos 7 princípios, sabe? Sim. O Kybalion é incrível porque ele dá ferramentas para a gente transformar a nossa vida. Mas por onde a gente começa? É tanta coisa, tanta informação. Que tal a gente começar pelo princípio do mentalismo? Ele lembra que tudo começa na mente, nossos pensamentos criam a nossa realidade. Então, o primeiro passo é prestar atenção nos nossos próprios pensamentos. Isso. É como se a gente desse um zoom na nossa mente e observasse tudo o que está acontecendo lá dentro. Tipo, quais pensamentos a gente tem, né? A gente precisa identificar quais pensamentos nos limitam, causam medo, ansiedade. E também os que nos elevam, trazem alegria, paz, coragem. Exatamente. É como fazer uma faxina mental, separar o que serve do que precisa ir embora. Gostei dessa ideia da faxina, a gente tira o lixo da mente. É isso aí. E a partir dessa faxina, a gente começa a cultivar pensamentos mais positivos. Afinal, se nossos pensamentos criam nossa realidade, por que não escolher pensamentos que nos levem para uma realidade melhor, né? Verdade. Mas como os outros princípios podem ajudar a gente nessa transformação mental? O princípio da correspondência, por exemplo, ajuda a gente a entender que os padrões que a gente vê na natureza também acontecem dentro da gente. É como se a natureza fosse um manual de instruções da vida, né? Isso. Ela ensina sobre ciclos, crescimento, transformação. Tudo que acontece na natureza também acontece com a gente. Legal.
É a vibração como ela entra nisso tudo. A vibração lembra que tudo é energia. A energia que a gente emana atrai experiências parecidas. Se estamos vibrando baixo, com medo, raiva, tristeza, atraímos mais disso para nossa vida. Então, para atrair coisas boas, a gente precisa vibrar alto, emanando amor, alegria, gratidão. Exatamente, e a gente faz isso cultivando pensamentos e emoções positivas. A gratidão é uma ferramenta muito poderosa para elevar nossa vibração. Verdade. Quando a gente agradece pelas coisas boas, a gente muda o foco do negativo para o positivo. E naturalmente começa a vibrar mais alto. E a polaridade também é muito importante. A polaridade. Ela ensina que tudo tem dois lados, o positivo e o negativo, e que a gente pode escolher em qual lado a gente quer focar. Se a gente está numa situação ruim, podemos usar a polaridade para transformar essa energia focando no seu oposto. Tipo, se a gente tá com medo, a gente foca na coragem, se tá com raiva, a gente escolhe o perdão. Exatamente, ó. É como se a gente pudesse apertar um botão de inverter dentro da gente e transformar a energia negativa em positiva. Nossa, que legal. E o ritmo, qual o papel dele nessa transformação? O ritmo ensina a gente a dançar com a vida, aceitar os ciclos, entender que tudo tem seu tempo. Tem momentos de expansão, momentos de retração, momentos de alegria, momentos de tristeza. A gente precisa aprender a surfar nas ondas, né? Em vez de lutar contra a maré. Isso aí. E para surfar bem, a gente precisa entender a causa e efeito. Tudo que a gente pensa, sente e faz gera consequências. Não existe acaso, só leis universais em ação. Então a gente é responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Sim, a gente escolhe os pensamentos, sentimentos e ações que vão nos levar para a realidade que a gente quer. Que responsabilidade. E o gênero, como ele entra nisso tudo? O gênero, como a gente viu, representa as polaridades criativas. O princípio masculino, ativo e projetivo, impulsiona a criação. E o feminino? O feminino receptivo e nutritivo dá forma e sustentação ao que foi criado. Ah, entendi. Então, para realizar nossos sonhos, a gente precisa equilibrar essas duas forças dentro da gente. Exatamente. É como plantar uma semente, o masculino lança ela no solo e o feminino nutre e faz ela germinar. Os dois são importantes. Nossa, que jornada incrível pelos ensinamentos de Ilkay Balion. É inspirador perceber que a gente tem um poder de transformar nossa vida usando esses princípios. É verdade. E essa jornada não termina aqui, né? A gente pode continuar aprendendo com Ilkay Balion. Ele é um convite para a gente continuar buscando sabedoria. O conhecimento liberta a gente da ignorância e leva a gente para a realização do nosso ser. E você que acompanhou a gente nesse mergulho, o que achou? Qual princípio te tocou mais? Conta pra gente. A gente quer saber? Continue explorando a sabedoria de Ilkay Balion e até a próxima.